Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um BWAcast. Sou Rony Batista, sócio da BWA Global. Estou aqui com um trio de feras, né? Do franchise, do comércio varejista do nosso Brasil. E estaremos juntos nesse momento para tracionar entendimentos, estratégias, falaremos sobre crescimento, sobre sucessão, sobre governança, sobre, né, um tributário inteligente. E eu trago aqui a apresentação deles, né? Estamos aqui com o Eric, né, do Grupo Insense, né, um empresário fundador, que vai contar também a sua história, toda a dinâmica de como ele chegou até aqui. Estamos também aqui com o Fábio, né, nosso parceirão aqui de dúvidas, de entendimentos, de alinhamentos de estratégia da nossa parte contábil e comercial também nesse sentido. E e com o nosso sócio aqui, o nosso master, né? O José Carlos, né? O homem da reforma tributária, o homem que tem uma visão aí dinâmica, como também contribuinte desse BWAcast. Então fica conosco, você é um nosso convidado para entender a dinâmica e aprender com essas feras aqui presentes. Então vamos para lá, vamos juntos para mais um episódio do nosso BWAcast. Tudo certo, turma? Tudo Certíssimo. bem? Tranquilo. Então vamos lá. Começando aqui sobre a história, né, da BWA Global juntamente com o Grupo Insense, né, trazer aqui a fala do fundador, né, do Eric, né, que vai contar sobre a história, o tempo, né, como ele conseguiu chegar a uma operação de 34 unidades, né, seja ela no varejo, seja ela no atacado, na venda direta. Me fala aí, Eric, um pouco da tua história. Tudo bem? Bom, minha história já junto ao Grupo Boticário já começou há quase 40 anos atrás, quando comecei, eh, fui convidado a trabalhar em uma loja do aeroporto. Caramba. Era um cargo de vendedor, né? Nunca pensei em ser vendedor, mas foi uma oferta bacana. Entrei como vendedor de um outro franqueado. E trabalhando, acabei virando gerente da loja em um curto espaço de tempo. Depois de uns 5 anos, virei supervisor dessa rede, desse franqueado. E uma oportunidade que surgiu de uma das lojas, e eu fazendo, né, naquela época a gente fazia carreira, né? E eu estava com um certo receio de até sair da empresa depois de tanto tempo, né? Já estava há alguns anos lá. Eu pensei em ter meu próprio negócio, uma franquia do Boticário. E aí acabei negociando uma loja. Continuei trabalhando de supervisor, inclusive, para conseguir pagar essa loja. Mas a minha primeira loja que eu adquiri desse outro franqueado foi a loja do Jardim Sul, minha primeira unidade. Sua primeira unidade. E E ela aí, vem, Eric, com o teu início não vem de uma herança, não vem de uma entrega, né, para a sua operação, é mão na massa. muito pelo contrário, né? Que nem eu falei, eu comecei como vendedor, né? Sim. Eu tinha muita facilidade no negócio quando comecei como franqueado, porque eu já tinha passado por todas as etapas, né? Então, de vendedor, gerente, supervisor, e depois virando franqueado, era a minha atividade. Na verdade, acho que era a única coisa que eu sabia fazer era isso. Não sabia, não sabia muita contabilidade, não sabia. Eu falo assim, né? Eu se soubesse fazer conta direito, nem loja tinha comprado, né? Seu negócio Foi, é foi, varejo na veia, você foi na aprendeu. varejo, foi balcão mesmo. Acho que essa dificuldade de conseguir essa primeira loja, né? Primeiro que ninguém vende coisa boa, né? Foi bastante difícil. E pelo fato de ser difícil, me deu bastante suporte de conhecimento de como fazer uma certa economia, gastar menos, não podia perder nada, não podia perder estoque, eu não podia deixar nem vencer, nem perder, nem roubar. E aí tinha que fazer muito bem a gestão do detalhe,
de cada item que a gente tinha dentro da... A gente tinha pouco recurso, ou dizer, não tinha recurso algum. E aí tinha que se virar. Eric, você fala que acaba não entendendo tão bem assim de números e tudo mais, mas eu conheço um pouco da sua história também, tive a oportunidade de conversar anteriormente, e algo que eu vejo também como um grande desafio que você acabou não contando nesse momento, é que você vinha também de uma transição de uma possível carreira como bancário. Isso, Né? isso. Assim, eu acho até que acaba sendo talvez um grande desafio também essa migração, né? Ou seja, né, ter realmente uma certa estabilidade, né, com realmente um potencial muito grande numa carreira, né, como bancário, e migrar para o varejo, né? Olha só, uns poderiam chamar isso de louco, né? De loucura. Mas migrar para o varejo e logo posteriormente empreender, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse desafio, dessa decisão. Né? Foi uma decisão bastante financeira, né? Mas quando meu primeiro emprego foi de banco, né? E eu era caixa de banco. Então, eu fazia a minha tarefa diária lá, que era receber boleto, pagar e fazer soma, calculadora. E eu fazia, de certa forma, bem, né? Mas naquela época, nem eu falei assim, a gente queria construir carreira. Então, eu queria passar por todas as etapas dentro do banco e meu sonho era virar, eventualmente, gerente de uma agência. Quem sabe mais do que isso, mas naquele curto prazo, eu falei assim, quero um dia ser gerente. Mas para ser gerente, você tem que ser tesoureiro adjunto, tesoureiro, para depois virar um gerente de fato. E era o objetivo. E pelo fato de eu ter nascido nos Estados Unidos, falo inglês, né? E meu chefe, que era amigo desse franqueado, tinha contado que ele queria abrir queria não, ele tinha aberto uma loja dentro do aeroporto e precisava de alguém que falasse inglês. E eu não tinha o menor interesse de Ir pro balcão, assim. ir pro balcão, ser vendedor, eu não tinha menor. Aí quando eu descobri que era de perfume, menos ainda, né? Eu brinco, né? Se fosse vender carro, né? Era um desejo, né? A gente tinha muito desejo de ter um carro, uma moto, alguma coisa. Se fosse vendedor de alguma coisa que eu gostasse muito, de repente eu ia. E aí ele falou, não, vai falar com ele e tal. E, enfim, eu fui falar com ele e eu desejava um dia ter a minha liberdade, comprar minhas coisas e fazer uma faculdade. Eu tinha esse desejo. E quando eu fui falar com ele, que eu até brinco, né? Ele falou assim: me entrega esse envelope nesse endereço, meu chefe, né? Me entrega esse envelope nesse endereço. Aí eu falei, você é loja do teu amigo? Ele falou assim, Eu falei assim, não vou, não. Ele falou assim, não tô te pedindo, tô te mandando, né? E aí foi... Houve um empurrão aí. um empurrão. Então eu falei, o cara tá mandando, deixa eu ir. E nessa fala, minha entrevista foi muito básica. Eric, o Daniel me falou muito bem de você. Você fala inglês, né? Eu falei assim, falam. Ele, quanto você ganha no banco? Eu 350 cruzados novos, alguma coisa assim. Eu te ofereço 700. Tá bom. Agora comecei a Então, gostar. dessa foi a minha primeira conta que eu fiz. Eu falei, vou ganhar o dobro como vendedor, eu vou, né? E foi como eu comecei dentro do mas Boticário. é daqui que a gente tira, né? A importância realmente desse desejo de liberdade, né? Que você falou, poxa, eu queria realmente ter uma liberdade maior para poder realmente estar lidando com a economia, com as finanças de modo geral, né? E essa vontade de também fazer as coisas com excelência, né? Acho que quando você combina essas duas coisas, eu acho que acaba sendo realmente os ingredientes de sucesso, tá? De um grande empresário, de um grande empreendedor, né? Então, para mim, eu destaco fortemente esses dois pontos, né? Esse desejo de liberdade, né? E fazer realmente as coisas com excelência. Isso aí foi fundamental, né? Na apresentação do Eric, eu consigo também trazer esses insights, tá? Nunca despreze os pequenos começos, né? Nós queremos, né, ser um empresário de sucesso, né? A todos que estão nos assistindo, né? Nós queremos ter 10 unidades, 20, né? 34, como exemplo de vocês, mas começou no balcão, começou entendendo a operação, começou ali comparando o que você ganhava no banco versus o que você vai ganhar, né? Já nessa primeira operação. Então, primeiro insight, nunca despreze os pequenos começos, né? E o segundo que eu entendi, conheça a operação. Né? Você, para chegar, Eric, até onde você chegou, você foi vendedor, foi supervisor, foi gerente. Então, essa carreira que você fala é essencial para o negócio, correto, Eric? Com certeza. Bom demais. Puxando esse gancho do crescimento, né, da vinda do Eric, né, como um dos grandes
né, operadores e franqueados, Boticário, trouxemos aqui agora o Fábio, né? Fábio, seja bem-vindo, né, a esse momento. Queremos te, pelo convite. queremos te ouvir também, né, sobre como você começou, né? Porque eu estou entendendo aqui que Eric fez escola, né? Uhum. Já meio que trouxe um direcionamento para o Fábio para chegar onde chegou. Mas me fala, Fábio, como tu começou no Grupo Insense, qual a tua história? Legal. Obrigado aí, de novo agradecendo o convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje. E o Eric, como ele comentou, né? Ele começou ali, barriga no balcão mesmo, né? E aí tem a segunda loja, tem a terceira loja. Aí quando tinha a quinta loja, já tinha muito balcão e pouca barriga para colocar em pé. Naquela época tinha pouco. E aí que ele me contratou. Na verdade, como ele comentou, e isso é legal reforçar sempre, a origem do Grupo Insense, porque isso acho que ao longo da conversa hoje nós vamos ver que a origem tem muito do nosso DNA até hoje, então mostra ali o jeitinho que a gente faz as coisas. Quando você conhece a origem, você acaba entendendo porque as coisas acabam acontecendo hoje no dia a dia, né? Então, como o Eric falou, controle. E o controle ali era muito importante, sempre foi, né? Mas já era muito relevante ali. E o Eric mesmo fazia as contagens, os inventários na loja, era o estoquista da loja. E chegou uma hora e falou assim: não consigo mais fazer com qualidade a contagem de todas as lojas da forma que a gente imagina que é o correto. E aí foi que ele me contratou. Então eu cheguei no grupo o meu objetivo era estudar, né? Como também veio de uma família que tinha comércio, mas também muito também humilde ali, muito simples. E a minha ideia era ter um saláriozinho ali, alguma coisa que eu pudesse pagar o meu cursinho para poder fazer a faculdade, né? Ter a sua liberdade, né? Isso, e a gente falou assim, o único investimento que eu conseguia fazer ali era na educação, então foi ali que eu comecei, eu falei assim, vou fazer um curso, meu objetivo sempre foi fazer uma faculdade renomada, que consegui ali, fiz o Mackenzie, Ciências Econômicas, aí depois fiz, aí já com a ajuda do Eric também, e o Grupo Insense sempre incentivaram muito essa parte da educação, fiz MBA lá pela FIA USP, já focada em franchise, e por fim, agora faz uns 2 anos aí que eu me formei mestre pela FGV, mestre em varejo também. Olha aí, de estoquista para mestre. De estoquista para mestre. De estoquista para operador, né? Para operador. Em um grupo como o Insense. Não, fantástico o início, né? A origem, né? do Fábio também. E realmente tem esse desafio. Chega um momento em que a gestão precisa, né, ser bem elaborada. Então, Zé Carlos, a gente já pode começar a puxar aqui para o tema de governança, né, de cultura, de estratégia. E nós sabemos que o DNA, desde o início da Insense, ele tem que ser até o dia de hoje. Então, e daqui para frente, se eu trouxer essa pergunta para vocês, olhando para a história de vocês, né? Estudos, né? Desenvolvimento no varejo, desenvolvimento no comércio. Como é que vocês hoje, né, estão praticando ou pensam, né? Como é que é a cultura Insense de ser? Como é que é uma estratégia de governança para os próximos que virão? Então, fica bem aqui uma pergunta para vocês. Como é que vocês estão fazendo hoje, né? Para que outros possam também pensar nisso. Desde o início, desde que a gente começou, eu sempre falei, né? Na dúvida, faço certo. Sim. Né? Então, a gente, até de certa forma, é uma empresa bastante descentralizada, porque a empresa deu sempre a liberdade de tomada de decisão. Sim. E a gente tem dentro da nossa empresa, a gente fala muito, né? Na dúvida, faz o certo. E a gente sempre teve muita dificuldade até de crescer, de entender, né? Hoje a gente tem uma legislação bastante complexa de tributária, de lei trabalhista e tudo. E eu acho que é muito difícil a gente saber tudo. E aí, quando as pessoas chegavam muitas vezes para mim e falavam assim, Eric, como é que faz isso? Aí eu falo assim, não sei.
Mas, ó, procura saber e vamos fazer conforme tem que ser feito. Porque a gente não tem essa capacidade de saber de tudo. Sim. E acho que isso, de certa forma, ajudou a gente a ninguém ficar dependente um do outro. E buscar informações e buscar conhecimento melhor do que a gente. E assim, eu falo assim, eu gosto de reconhecer, por exemplo, o trabalho do Fábio, porque ele sabe mais do que eu. E ele agregou valor para a empresa, como as outras pessoas que estão lá. Então, a gente busca quem sabe mais do que a gente. Então, assim, puxando para o lado de vocês um bocadinho, né? Já aproveitando. Mas é verdade. A gente é especialista na área contábil ou tributário? Não. Então, quem sabe mais, né? Vamos buscar esse conhecimento. Então, a gente tem essa facilidade de reconhecer o dom das pessoas, de poder somar em conjunto e buscar a melhor solução. E amanhã depois, né? Sem nenhum desmérito ou qualquer coisa. Se tiver amanhã alguma coisa melhor para ser feito, a gente vai fazer. A gente não tem medo de nenhum tipo de mudança. A gente enxerga a mudança sempre como uma oportunidade de encontrar a oportunidade, né? Até contribuindo um pouquinho aqui com o Eric falou, né? Eu acho que o segredo do sucesso que nós temos é isso, assim, é focar muito naquilo que a gente é bom, no que a gente tem que ser bom, no core do negócio, e pegar parceiros, e pegar pessoas, e pegar esse ecossistema que complemente a gente de forma saudável. Por exemplo, assim, até pegando o caso da franquia, que é o nosso caso, assim, a gente confia muito no nosso parceiro. Então, assim, a franqueadora faz muito bem produto, a franqueadora faz o marketing. Tem que ser bom no quê? Na operação. Então, a gente foca muito nisso. É a mesma coisa com os parceiros. A gente nunca vai conseguir entender toda a legislação tributária. Então, não adianta a gente querer fazer tudo isso. Então, eu falo assim, vamos pegar parceiros, pegar pessoas que nos auxiliem com isso. E assim, vocês conhece muito bem a gente, né? Verdade. Essas provocações, essas conversas diárias, quase praticamente aí, que é para a gente tentar oportunizar qualquer chance que nós temos. Nós podemos então dizer para todos os ouvintes, né? Para todos aqueles que acompanham a BWA Cast em todos os canais, seja no YouTube, seja no Spotify, no Instagram. Então nós podemos dizer que o coletivo vence o individual. Correto. Sim, corretíssimo. Que o coletivo, ele agrega valor a essa cultura, a essa governança do Grupo Incense. Então, a partir do momento em que eu não me enxergo, né, como o camisa 10, né, eu posso até ser o camisa 10, mas eu tenho que distribuir para o time coletivo, a gente possa conseguir alcançar o resultado. A gente fala muito isso lá, até essa associação com o futebol também é bem interessante, né? Que a gente até, de vez em quando, a gente fala isso lá no time. Se só tiver camisa 10, o time não funciona. Se só tiver goleiro, o time não funciona. Tem que ter boas pessoas, bons jogadores em cada parte do campo. Tem que ser um time. Tem que ser um time. Tem que complementar. Complementar e ser bons em todas as partes, né? Também, assim, eu quero ter um bom lateral, né? Não algumas coisas que a gente andou vendo por aí. Algo super importante, que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui de forma muito bem destacada, é que, assim, eu confesso que eu vejo vocês, de fato, como um bom exemplo de governança. Né, como é que a gente realmente deve tomar as decisões, né, em relação aos controles internos. Só que, né, eu acho que muita gente acaba interpretando que governança é você ter planilha, é você ter organograma, é você ter relatórios. Só que vocês estão provando aqui hoje, né, que governança é muito mais do que isso. Eu acho que governança, literalmente, tem que ter um peso de uma cultura muito forte por trás disso, né? Como o Eric falou, né? Ou seja, aquela coisa, na dúvida faz o certo. Né? Ou seja, isso aí não precisa estar escrito, né, em nenhuma parede, né, do Grupo Incense, porque cada colaborador vai ter isso intrínseco dentro de si, graças realmente, né, a esse direcionamento que você acabou dando. E a partir disso, as coisas evoluem, né, com autonomia, com resultado, com acompanhamento, porque acaba que cada uma, né, naturalmente se cobra, se ajuda, né, e se incentiva. Então isso aí realmente, para mim, trouxe uma clareza muito forte sobre isso. Né? Governança realmente não é só
papel, né? Governança realmente tem que ter algo intrínseco dentro da cultura e deve elevar todo mundo ao próximo nível, né? Isso aqui ficou muito claro agora, tá? Então, show de bola esse direcionamento aí que vocês acabaram trazendo pra gente. É importante, né? Falou assim, é mais que, como você falou, tem que ter planilha, tem que ter os números, mas não é o Mas é principal, mais. né? Falou assim, tem uma frase que fala, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Pois é. Então, assim, também não adianta você ter todo o planejamento, tudo bonitinho, chega na hora, não tem a disciplina de fazer as reuniões, a disciplina de se encontrar, a disciplina de olhar aquele número. Você pode ter o melhor relatório do mundo. Se você não olha, não entende, não toma ação em cima disso, não adianta nada. E a gente está até agora, nesse momento, passando por uma consultoria para dar mais um salto na nossa governança. A gente está aprendendo isso, o que é governança, né? Onde que acaba e é que termina. Não existe isso. É muito mais uma jornada do que uma linha final. Então mas o ponto positivo que a gente já teve agora, que você comentou, que faz muito sentido com o que a consultoria trouxe, é que assim, o nosso modelo mental, até de forma mais tácita ali, já tem uma governança muito boa, né? Nosso jeitinho de ser. Então, assim, agora é dar isso, sim, cada vez mais robustez, cada vez mais ciência para isso que a gente já encontrou de forma meio vivida. Com base nisso, Fábio, assim, tanto o Fábio quanto o Eric, né? Você já está no grupo há mais de 20 anos, né? Tô há Você tem 24 essa cara anos. de jovem aí, mas já está no grupo há bastante tempo. Começou lá de baixo, estoquista. Mas sempre, Jovem aprendiz. A gente conta muitas histórias dessas para nossos novos colaboradores que às vezes as pessoas querem entrar hoje e já sentar na cadeira do Fábio, né? Por exemplo, né? Mas esquece que teve tem uma trilha, né? Uma jornada, né? Tem uma trilha. Não, com base em tudo isso que vocês falaram, tá? A gente pode afirmar, né, que realmente, né, essa cultura foi um diferencial competitivo forte para vocês crescerem realmente na velocidade que cresceram, né, e estarem no porto que vocês estão. Quer falar? Não, é certeza disso, né? Certeza. Porque eu acho que assim, acho que uma das coisas que a gente tem mais forte na nossa cultura é o respeito às pessoas, sabe? Eu sempre confiei muito nas pessoas, sempre, né? E eu sempre desejei buscar um modelo modelo perfeito, né? Lógico, a gente quer excelência em tudo que a gente faz e eu sempre valorizei muito isso nas pessoas e em termos de respeito, enfim. E a gente tem a cultura que foi feita dentro da empresa é muito forte. É muito forte. E ela é transmitida, né? Todo mundo pensa, pelo menos as pessoas que estão há mais tempo com a gente, todo mundo tem mais ou menos a mesma sinergia de pensamento, de valorizar o próximo, dar oportunidade, dar abertura. E isso fez facilitar muito a implantação da governança que a gente está falando, né? Então, a gente já tinha um modelo de governança não formal. Perfeito. Porém, a gente atuava exatamente como deveria fazer, mas isso mais, não digo empiricamente, mas era mais, assim que funciona. Essa maneira... Fazendo certo. Tá dando certo, Fazendo certo. né? Então, isso é que tem que ser ajudou feito, muito, né? Isso é o que tem que ser feito. Então, já acontecia mesmo de qualquer documento formal que se tenha, tá? Então, muito bem. Governança é trabalhar o coletivo. Governança é fazer o que tem que ser feito, né? Fazer o básico bem feito, números, dados, informações, mas também é trabalhar o coletivo, porque não acaba na gente, né? Quando nós começamos a entender que nós estamos impulsionando pessoas para seguir com o negócio, nós não constituímos uma empresa para parar na gente. Nós constituímos uma empresa para a sociedade, né? Então, a partir do momento que você delega, né, para o Fábio, você delega para todos os seus líderes dentro da sua organização, para que eles possam seguir com o projeto, isso se chama governança, né? Trabalhando cultura, trabalhando a visão do negócio, trabalhando toda essa estratégia. Puxando um pouquinho aqui para finalizar o tema governança, né? Governança / sucessão, né? Tipo, tá vindo aí agora a estratégia de filhos, de novos
novas pessoas seguirem, Eric, com o teu projeto do Grupo Incense que você constituiu ao longo desses anos? Como é que o Grupo Incense tem trabalhado aí com essa perspectiva de sucessão? Boticário, nós sabemos que é um exemplo, né, de governança, de instrução para a sucessão, mas quero te ouvir aqui para os nossos participantes. Dentro de tudo que eu vivi dentro do Boticário, acho que o projeto que eu sou mais fã, daquilo que eu enxerguei, foi essa preocupação com a sucessão do negócio. Eles levam muito a sério. Eu acho que deve ser a coisa mais importante hoje. Lógico, não esquece produto, esquece, mas assim, e pensando na longevidade da marca, a sucessão acho que é a coisa mais fundamental e mais importante que está acontecendo atualmente. Para nós, então, a gente está nesse meio desse processo, acho que é o mais importante. Primeiro que dá novos olhares para o negócio, né? Hoje, você pega os primeiros franqueados do Boticário devem ter hoje acima da minha idade, né? Porque eu não sou dos primeiros, né? Mas eu tô com 62 anos, imagina aí a primeira turma, 70, muitos com 80 anos de idade, e de repente não consegue acompanhar a velocidade das mudanças, da tecnologia, tudo que acontece. Então, existe uma necessidade de renovação, né? A gente Sim. tem que sair de um ponto de execução e, de repente, ter um outro olhar, enquanto tem o pessoal que está mais ativo ou mais atualizado a tomar conta do negócio. Então, hoje a gente tem a minha filha Isabelle, aí está no processo de sucessão, e ninguém melhor do que o Fábio para ser o mentor dela. Sim. Isso a gente já tem combinado no passado, né? É uma coisa que é assim, né? Que vai ser o processo e tem todo esse conhecimento que tem que ser passado para as outras gerações e, logicamente, trazer novos conhecimentos, e né? volta um pouco até no que a gente falou lá da coletividade, né? E quando a gente fala de responsabilidade, papéis e tudo isso, essa geração que chega, ela tem muito mais informação do que a gente, né? Tem toda a nossa informação que já repassou e mais um tanto que elas estão aprendendo. E essa junção, como ele falou, você está muito mais conectado com o mundo, está muito mais aderente com o que está acontecendo, antenado, sabe? Recheado de informações. Recheado, e mais informação, e vem IA, e vem um monte de coisa. E essa junção que traz um fruto bem legal, está trazendo para a gente, por exemplo, que é, como o Eric falou, com a Isa, que está chegando aí, voando, cheio de informação. E a gente se une, o que a gente tem um pouquinho mais que ela? É cultura, conhecimento. Então a gente vai passando isso, isso que vai se somando e vai juntando com toda essa operação aí. Muito bem, vejo aqui uma sequência, né, de filhos entrando para a sucessão, né, e tocar o negócio. Uma pergunta que eu quero fazer, Eric. Teve muitos jantares para despertar Teve muitos jantares em casa para despertar essa vontade no filho de seguir, né? Eu, como pai de duas meninas, uma chega e diz: pai, ser contador, pai, ser contadora. Eu digo: vai dar certo, filha, vai mergulhando e você vai entendendo. Me fala um pouco. Você sabe que é uma história que a Isabelle mesmo brinca, né? Ela fala assim: eu já tô há 3 anos, 2 anos, 3 anos aqui no grupo, mas eu estava estagiando há 29 anos, desde a caixinha do fundo da loja, do berço. Ela só ouve falar do Boticário o tempo todo e acho que a gente ama de paixão a marca e gosta. E a gente não tem uma divisão olha, isso aqui é o profissional, isso aqui é o pessoal, né? Em casa não tem horário de falar nenhum
Não dá nenhum pra separar. assunto. É o assunto que está e, assim, não é proibido falar sobre trabalho ao mesmo tempo que diversão, porque no fundo é uma coisa só. Não tem dois Érics, não tem dois Fábios, não tem duas Isabéis, não tem duas... Vai para a mesa do Não, jantar. é tudo igual. E, assim, é a hora. Tem hora que é assim. Mas, assim, tem algumas coisas interessantes que aconteceram no passado, né? Porque quando teve uma decisão, a Isabela tinha 16 anos de idade e eu virei, ela estava no colegial, né? Não tinha feito nenhum. Ela estava pensando em que curso no futuro, de que faculdade que ela ia fazer. E aí eu falei, ó, filha, você pretende, você gostaria, né? O Boticário quer que eu faça a nomeação de um sucessor e já é a hora, né? Apesar de ter os 16 anos, eu não estou te colocando na fogueira agora, que não é uma coisa muito simples, mas para quem pensa numa profissão, fala assim, a lojinha do pai é coisa pequena, né? E não tem nenhuma noção de que é um negócio muito complexo de gerenciar. Então, se não houvesse desafio, eu tenho certeza que ela não teria nenhum interesse. Mas conforme foi passando o tempo e depois ela acabou fazendo a administração de empresas, né? Fez pela GV também. Ela foi vendo, né? Ela foi trabalhar no mercado e das conversas no dia a dia, ela viu que era muito além do que só uma loja que vendia perfume. Foi Tem toda uma desafiador pra gestão ela. muito desafiador. E eu acho que isso que trouxe Encantou. todo um encanto, né? Desafio, né? Teve um evento, uma convenção da BF, que eu me lembro, e eu sempre também, eu levo a família, sempre tá junto, então todo mundo conhece todo mundo, e é muito bacana. E teve uma das convenções, o palestrante era o dono do Boticário, o presidente, no fundador do Boticário, e a palestra dele era sobre sucessão, né? E que não tinha nada a ver comigo, eu estava lá por acaso e tal, e ele falou, ele perguntou se ele podia jantar na mesa à noite com a gente, na noite anterior do. Eu falei, poxa, você está perguntando se Uma pode? honra. Imagina a honra, né? Sentar. E eu estava com minha família lá, e ele veio, né? Os dois sócios, né? O Arthur e o Miguel. E sentaram, e jantamos. E foi super legal, porque ele interagiu, e as duas eram crianças, né? E conversando e tal. Para nós foi uma noite normal, muito especial, porque a gente jantou lá com o dono. Presidente. Aí no dia seguinte ele abriu a palestra falando que ele estava enxergando aquele rapaz que era gerente da loja, que ele encontrava carregando as caixas, tal, estava com a filha, que ele já enxergava como sucessor do negócio, né? Ele deu a palestra todo voltado nisso. E aquilo foi Nossa. encantador para todo mundo, né? Eu estou falando, estou até arrepiado, né? Mas era uma coisa que se plantou mais de 15 anos atrás, né? Ela tinha 14, 15 anos de idade, era antes de falar muito de sucessão. Foi um negócio muito legal. Então, isso saber que a coisa vai continuar, também dá essa energia para a gente querer investir mais no negócio sempre. A Né? perpetuidade do negócio é E só importante. para também ajudando aqui um pouquinho, o legal de tudo isso é que a sucessão dela é algo legítimo, não é algo herdado, né? Então, eu como um dos mentores dela, né, dá para ver a dedicação dela, a responsabilidade dela, o compromisso dela até comigo, com a empresa. E antes dela vir, ela também estagiou, trabalhou fora, mas quando ela vê, ela já veio com muito conhecimento, já veio com isso assim. E até você tem um processo muito bom dentro do Boticário, né, que ele forma esses sucessores, e falou assim, mas essa sucessão não é um direito adquirido, realmente é uma conquista que ela fez. Então, assim, ela tá fazendo passo a passo, tá sendo legítimo, tá sendo herdado. Isso muda tudo. Então, quando as pessoas veem ela lá, o grupo que vai algum dia ser comandado por ela entende que ela tá ali, Tem mérito. tem mérito. Tem mérito. Eu acho que essa é a palavra. Tem Muito- todo o mérito de toda essa sucessão aí. Muito bem. Então, a fala do Eric nos traz um bom insight aqui, Zé Carlos, sobre trazer nossos filhos, né? Pro Para negócio. participar do negócio, para se encantar com o negócio.
É dali que pagam-se os boletos. E que boleta! Que boleto, né? Então, assim, encantar com o negócio, né? Então, você que está nos assistindo, que está acompanhando esse BWAcast, então é essencial você trazer o seu filho para o negócio, não para contar as dores. Acho que a gente, né, às vezes, quer fazer a nossa família, talvez, como as dores do negócio, praticamente como psicólogos do processo, né? Então, assim, trazer para o encantamento, para entender como é que flui o negócio, como é que acontece. Então, trouxe muito essa fala do Eric de trazer a Isabelle para próximo, né? Sobre a fala do Fábio, também fala de um processo, né? Esse processo é importante demais, que o Boticário também tem, que vocês fazem muito bem. Tem um tempo de curso, tem um tempo de maturação em cada área, né? Do negócio. Então vai passar pela VD, vai passar pelas lojas, vai passar pelo administrativo, pelo financeiro, para que realmente seja uma conquista, como você falou, como mérito, né, Fábio? Isso, exatamente. E é isso, assim, além de tudo isso, não é garantia. Então, isso é muito importante. Nem todo mundo consegue passar pela sucessão e tá muito certo. Eu acho que isso que garante a longevidade da marca O Boticário. Eu tenho, por exemplo, uma outra filha, tá fazendo arquitetura, né? Você falou de boleto, essas coisas, ainda continua estudando. Vai se formar, vai... e existe já, a gente já fala DNK, não, vai querer... Aí ela fica, não, quero seguir carreira de arquiteta. Na verdade, a complexidade do nosso negócio é tanta que sempre tem espaço para qualquer tipo de formação, atividade que não exige. Mas independente de qualquer coisa, né, a gente, dentro do nosso processo de governança, de gestão, a gente tá encaixando tudo dentro do negócio. Boa. Muito bem, Zé Carlos, assim, olhando toda essa fala de governança e sucessão para encerrar esse tema nesse momento, o que é que você pegou aqui de insight aqui dessa turma? Cara, estamos saindo daqui Não, um ponto interessante, né, assim, até por nossas conversas de bastidores, né, eu acho que a parte mais operacional da sucessão realmente acho que foi detalhada de forma muito consistente, né? Ou seja, de fato tem um passo a passo, tanto para até chega a questão da fomentação dentro de casa, né? Porque se você de repente não estivesse interagindo, integrando a família ao negócio, né, talvez isso fosse algo um pouco mais distante, né? Então assim, esse passo a passo ele é fundamental, mas um ponto também é aquela coisa, né? Como fazer essa sucessão, né, em termos formais, né, nos termos formais da coisa. E a gente sabe que você já está utilizando, por exemplo, o instrumento de holding, certo? Que é o quê? Para facilitar, né, justamente, facilitar e dar uma performance maior, tanto em fins tributáveis, né, tributários, a gente sempre vai puxar, né, para essa linha, né, Rony? Porque é incrível realmente o quanto que o empresário brasileiro, né, acaba deixando dinheiro na mesa por não conhecer realmente os mecanismos adequados para fazer cada tipo de operação. E a parte de holding, a gente já viu que você já faz, né, já utiliza esse mecanismo há um tempo, né, muito maior, né? Hoje eu acho que talvez todo mundo está se discutindo e conversando um pouco mais, está conhecendo um pouco mais esse instrumento, que eu acho que é algo altamente atrativo e vantajoso para, né, o empresário. E como eu falei, não só para fins tributários, mas também para fins, né, desse processo sucessório, né, Eric? Então, dentro desse conceito, tá, como é que está essa parte aí de integração, tá, da sucessão dentro do negócio em termos formais, né? Isabelle, ela já está dentro da holding, ela vai participar dentro da holding, existe já algum acordo de acionistas, né, detalhando um pouco isso. Conta pra gente aí essa didática também. A gente está em processo de vários instrumentos de acordo, de montagem de estrutura, porque a gente tem desde 2018. Olha só. 2018, não é? Não foi ontem que a gente fez, não é por causa da reforma tributária, não era. Era outros motivos na época que a gente decidiu fazer dessa forma. Até para ser uma empresa, né? A falta do fundador, a falta do dono da empresa, a empresa continua, né? Então, foi nesse pensamento da continuidade também da empresa, da existência da holding. Tributário também, mas foi um dos motivos, né? E a gente vem discutindo esse acordo, já temos um acordo,
eu sempre falo em andamento, porque o acordo você vai atualizando, né? Em cada momento, aquilo que é adequado. Nosso acordo entre os sócios, ele busca também organizar, né, toda a nossa transparência. Mas, enfim, a gente está eternamente. O acordo não é uma foto, né? É o filme. É o filme. Tá fazendo. Pô, tem um negócio assim, passa, né? Hoje a gente está com uma estrutura de montando a governança lá. Pessoal, deixa eu dar uma olhada no acordo. Ó, tem que fazer um ajuste aqui, assim, e tudo bem. A gente confia na melhoria desse. A provocação que eu sempre busco deixar, né, com esses exemplos, é sobre isso, né? Ou seja, a gente tem realmente um certo passo a passo, um certo protocolo, e a ideia aqui realmente é difundir esse conhecimento para quem pensa nisso, né, para quem precisa disso, né? Eu acho que eu falo muito, né, que o instrumento de holding acaba promovendo 3 grandes, né, objetivos, né, atendendo 3 grandes objetivos, né? Essa parte aí de otimização tributária, né, é algo que é muito consistente, mas principalmente proteção patrimonial e planejamento sucessório. Tá? E eu acho que é algo que, para de fato garantir, né, a perpetuidade de uma empresa, é fundamental você pensar nesse tipo de mecanismo, né, porque facilita a sucessão, protege, né, o seu patrimônio e otimiza a carga tributária. Né? Então, assim, ótimo exemplo que você trouxe para a gente, Eric, eu acho que é nosso papel, faz parte da missão da BWA compartilhar isso com o nosso público também. Né? Conhecimento é tudo. Importante demais a colocação do Eric quando ele fala que ele constituiu a holding em 2018, né? Claro, vai alcançar o tripé que o Zé acabou de citar de benefícios com a holding. E tem, assim, a inteligência tributária trazendo agora para o gancho, né? Governança, como até Zé contribuiu com essa questão da holding, né? A inteligência tributária, Fábio e Eric, é pertinente demais para o projeto e a continuidade, né? Da empresa, do negócio. A gente começa a visualizar nas nossas reuniões, assim, cadê meu resultado, né? Como é que tá meu imposto, como é que tá a minha carga tributária. Vale é a última linha, né? O que vale é a última linha. Eu sempre falo a última linha. Última linha, não quero saber no meio. Boa. Então é importante demais quando nós temos uma empresa como o grupo de vocês olhando para números, né? Olhando para como está a minha evolução tributária, como é que está a minha carga tributária, o que é que eu consigo performar. Acho que a palavra é isso. Eu acho que o empresário ele precisa observar para o seu negócio, né, como está esse resultado. Como é que está essa última linha ou antes dela, como é que está a minha carga tributária sobre cada grupo que eu tenho. Nós tivemos esse ano, né, uma estratégia interessante de lucro real sendo implantada, Fábio. O que é que você poderia visualizar, né, ou trazer para os espectadores o desafio de estar no lucro real? Qual é o olhar que você precisa estar, né, atento às reuniões periódicas? Então, me fala um pouco mais dessa tua experiência. Legal. Até falando de hold e tudo, assim, aquele primeiro momento quando você começa a conversar com os amigos, fala, temos isso, estamos partindo para o lucro real, fala assim, não dá muito trabalho? Primeira pergunta sempre é essa, assim. Friozinho na coluna. Então falou assim, mas dá muito trabalho talvez no começo, uma plantação, até você gerar uma cultura, mas depois disso, implantado e um processo rodando, fica muito mais simples, fica muito mais fácil você entender os números, entender o processo, e no final do dia, assim, se paga. Acho que essa é a grande mensagem ali, tanto uma hold quanto essas estratégias que nós temos aí tributárias, no final do dia, elas são positivas. E dá trabalho até, falou assim, quer dizer assim, a implantação pode ter um pouquinho de custo ali, mas depois de implantado, falou assim, por exemplo, a hold, como o Érico fala, na falta de um fundador de uma coisa, assim, dá uma tranquilidade, dá uma proteção que vale muito. Proteção, uma continuidade, uma continuidade, uma segurança, da exatamente. Operação, né? Então, no final do dia, o trabalho está sendo muito bem. No final do dia vai aumentar a última linha. Eu queria voltar um passo, é um pouco mais antigo, mas até antes da holding. A gente tinha vários sócios, né? Eu tinha sócio que era
sogra, prima, papagaio, irmã, era porque a gente queria estar no simples, logo no começo do negócio, né? E aí não fazia sentido mais, né? Então, antes O risco disso aí não, isso nós estamos falando de logo no começo da operação, eu sempre tinha que ter um sócio, né? Porque tinha que ser empresa limitada, tal. Então, aquilo era uma mão de obra tão absurda. Gerenciar Porque gerenciar, porque o dinheiro entra aqui, você tem que pagar com esse aqui, o dinheiro entra aqui. Então, cada empresa tinha que crescer com suas próprias pernas. Às vezes não tinha sinergia, tinha só um complicador de pagar a conta. Então, a gente não vivia em função de vender, e sim em função de administrar a conta. Gerir. Então, em algum momento, a gente fez uma empresa única, onde todos... Eu era sócio quer dizer, eu era dono de todas essas empresas únicas. Isso foi pré-holding, né? Aí depois eu montei a holding e aí ficou abaixo, né? A holding ficou dono das empresas. Para dar justamente continuidade, porque ela teria o mesmo problema com relação a qualquer tipo de problema futuro de mudança de sócio, qualquer coisa, trabalhista, civil, sempre envolvendo a pessoa física ou a minha pessoa. Então, né, deixou de ser dono, uma pessoa física dona, e a pessoa jurídica é dona, para dar continuidade, não termina amanhã, né? Muito bem. Isso pré-holding, tá? Daí a gente percebe, né, a necessidade dessa escadinha, né? Ou seja, naturalmente, o bom que vocês realmente já tinham, você principalmente já tinha lá naquela época, lá atrás, essa noção e esse direcionamento de na dúvida faz o certo. Né? Ou seja, então foi fácil seguir essa escadinha a partir do momento que o negócio foi crescendo. Porque se a turma pergunta a Fábio aqui, por exemplo, poxa, mas isso não dá trabalho gerenciar uma empresa no lucro real? Imagina o trabalho que dá para poder estar gerenciando essa turma. Sabe que esse trabalho gerou uma outra empresa, né? A Dor gera empresa, né? Sim. Vocês conhecem muito bem a F360. Perfeito. A F360 veio justamente, era um sistema financeiro de gestão financeira para o pequeno e médio varejo, porque para alguém gerenciar aquele monte de recursos, entrando para lá e para cá e saber quanto ganha, empresas distintas, né? E ter a visão, ele nasceu lá, na mão do Henrique lá, o F360. Mas é isso, são mudanças que servem para otimizar todos os processos de melhoria, mas aí é evolução, né? Nesse ponto aí também, acho que falando de trabalho e tudo, o que a gente gosta de falar, a gente fez estratégia, que a gente estava falando um pouquinho mais cedo ali, né? Que a gente apresentou os números. A gente tem que capturar o valor quando a gente consegue, né? Porque tá tão louco esse negócio, hoje é ST, amanhã não é, ICMS, IBS, sopa de letrinhas, então a gente nunca sabe como é que vai ser o imposto de amanhã, então falou assim, a gente tem estratégia lógico, né, de curto, de médio, mas o curto prazo ali tomar decisão, talvez uma decisão tomada hoje já captura valor e não consigo, no futuro, retroagir. E não consegue ter o resultado que você tanto planeja para o seu negócio, né? Eu sempre falo que, assim, o contador ele tem que estar próximo do empresário. Né? Até porque a gente também, na condição de empresário, a gente sabe onde é que dói. Né? Então, assim, é importante, de fato, que tenha essa proximidade, que tenha essa comunicação, que a gente faça, como eu falei, né? Os nossos rituais para analisar, né, o balanço, analisar a DRE, porque a contabilidade conta a história da empresa e mostra onde é que mais dói, né, mostra onde estão as fragilidades e, de repente, onde estão também, né, grandes oportunidades para poder aumentar a última linha lá da DRE. E isso que eu falo assim, o pessoal vê às vezes como custo, mas não entende que essa gestão, como o Eric fala toda vez, cadê a última linha ali? Muda. É um cashback garantido, né? É importante. Não, só para concluir, Rony, eu sempre costumo falar também que a nossa legislação aqui tributária, ela já é uma das mais complexas, né, do mundo, e nesse período transitório, né, de implantação da reforma tributária até 2032, né, vai ficar ainda mais complexo. Tá? E para o varejo, tá, que eu diria que é um dos setores mais sensíveis da nossa economia, né, com margens cada vez mais apertadas, né, uma competitividade cada vez maior também. Então, assim, a busca, de fato, por otimização, né, desses custos, principalmente custos tributários, assim, passa a ser crucial, né, para realmente a manutenção do negócio. Tá? E às vezes a gente fala, poxa, eu vou ter que estar cortando aqui uma despesa, né, um custo específico.
às vezes dói, né? Porque vai fazer diferença, vai fazer falta. Mas quando tem a oportunidade de cortar custos tributários, né? Ou seja, é o melhor dos mundos, porque a sua operação permanece com aquela eficiência. Então é super estratégico a gente continuar fomentando, principalmente agora, nesse momento que a complexidade está aumentando aqui em São Paulo, né? A gente teve aí, né, a saída do ST, então assim, quem não tinha noção do que é capital de giro, do que é necessidade de capital de giro, Gestão, do né? que é fluxo de caixa, enfim, acabou realmente sofrendo um pouco mais, porque o caixa sangra. No longo prazo, né, isso vai se equilibrar, mas como você falou, eu tenho que ter estratégias, né, no curto, no médio e no longo prazo. Né? Então podemos dizer assim que para o tema de inteligência tributária, eu pegando aqui um pouco da fala do Fábio e do Eric, é não temer as mudanças, né? Seja de quando tinha vários sócios ali, ou seja, de uma mudança do lucro presumido para lucro real, é você entender os parceiros que estão com vocês, as rotinas que vocês vão construir, né, de acompanhamento dos dados, dos números, né, para que a gente possa trazer esse dinheiro de custos tributários da mesa, Zé Carlos, para a companhia. Então, assim, esse insight de inteligência vença esse desafio, né? Ou seja, vá adiante. Para todos os espectadores aqui, nós estamos dizendo que não tema mudança. Então, uma mudança segura, uma mudança com a previsibilidade, com o diagnóstico. Eu lembro muito bem que ano passado nós estávamos conversando sobre planejamento como seria 2026, né? Hoje nós já estamos falando como vai ser 2027. Então fica uma pergunta aqui para os espectadores a meditarem aí. Você está prevendo como vai ser o seu 2027? Claro que nós estamos na metade de 2026 e o 2026 não pode ser deixado de mão, né? Mas como é que eu estou me planejando para isso? Eu estou fazendo um diagnóstico tributário do meu negócio, eu estou fazendo um planejamento para ver como eu posso colocar a minha companhia em estruturas de lucro real, presumido, né? Se tem alguma empresa no Simples também, avaliar como é que está a sua organização nela. Então, inteligência tributária faz todo sentido, correto? Sim. E nós mergulharmos sempre nessas estratégias. Então, observando o Grupo Insense, é importante demais que a gente visualize que não tem uma mudança, porque você vai comemorar com a parceria estratégica correta, você vai comemorar no final das contas, né? Temos esse desafio para mostrar para o Eric a última linha crescendo, tá, Eric? Sempre crescendo. Como já está. Bem fácil. Né? A última linha é sempre mais importante. Né? Mas eu até retomando esse ponto aí, que eu acho que é bem relevante, que a gente vê algumas empresas que parece que trabalham diferente, né? A estratégia de negócio, de contabilidade, de tributos, e assim, cada vez mais por isso que eu falo, quando tem um choque como nós tivemos aqui em São Paulo com essa DST, você entende ali que ter esse planejamento, ter esse entendimento sobre os impactos que nós vamos ter no negócio, assim, é fundamental. Ter a contabilidade, ter essa parte como parceiro de negócio realmente, não algo totalmente apartado, que assim, ó, eu faço tudo aqui, depois só passo para o contador ali, lançar o número, me entregar no final do dia para eu assinar o documento e mandar o imposto. Não, é muito pelo contrário, assim, tem que estar na discussão ali do dia a dia, até tomada de decisão de fazer novos investimentos, como fazer. Eu gosto muito que quando a gente vai discutir com você traz, assim, não, gente, vai abrir uma empresa? Fala comigo antes, vamos conversar, vamos entender qual é o melhor modelo. E isso, no final do período, faz muita diferença. Porque essa inteligência tributária é uma parceria, é um trabalho a quatro mãos. É Grupo Insense e BWA juntos, estudando o negócio de vocês. Nós acabamos de sair de um momento de uma reunião que sai com vários insights, né? Então... Já estou querendo estruturar. Então, isso é muito... lição de casa. Sai com bastante... Isso é muito bom, né? Esse dever de casa, né? Eu adoro. De procurar pensar em verticalização de negócios, pensar em novos investimentos, como eu posso fazer, né, estratégias tributárias legais, né, totalmente legais para trazer segurança para o negócio, para que a longevidade aconteça. Não adianta ser aventureiro. E como o Eric falou ali logo no começo da fala ali, de procurar parceiros, eu acho que isso é natural conforme você vai crescendo. E aproveitando aqui também, como o Eric já falou um pouquinho da BWA também, trazendo um pouquinho também dessa experiência que eu tô no dia a dia ali, que faz diferença alguém que tenha repertório, que entenda o negócio. Vocês estão com quantos grupos Boticário já? 48 grupos. Isso ajuda muito a gente, porque assim, o que a gente está vivendo hoje, talvez outro franqueado já viveu.
já traz uma inteligência para o negócio, uma solução rápida que facilita muito. Por exemplo, vocês sofremos juntos ali com a ST e imaginamos que talvez algum outro estado, algum dia no futuro, vá acontecer a mesma coisa. E Devem quando seguir São acontecer, Paulo. já tem experiência, Já tem tem uma Já tem vivência, das pedras. já conhece o caminho das pedras, facilita muito. Então, falou assim, ter esse parceiro que tem assim uma visão muito mais ampla do que a gente tem, ajuda muito a gente nesse momento. Juntando um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo, né? Falando de sucessão, conhecimento, mudança. Eu fico pensando, né? Inteligência artificial existe há uns 3 anos aí, que tem crescido e tal. No último ano, bastante. E esse ano nem se fala, né? Mas é uma coisa que a gente fica, às vezes, pensando, né? O que pode agregar aqui dentro da empresa, né? E recentemente, né? Esse ano, pode dizer que esse ano, eu ficava enchendo o saco de toda a turma, né? A gente, tem que entender, tem que melhorar. Não E assim, pode. são jovens, né? Eu falo assim, eu considero o Fábio muito jovem também, mas a Isabelle, minha filha, tal, eles vieram com tudo. E foi uma mudança radical. Eu te digo, uma mudança radical em cima de processos. Sim. Que amanhã depois é a mesma coisa no tributário. Se você não tiver pronto para mudança e implementação, você vai ficar pelo caminho. Verdade. Hoje a gente não consegue pensar em como a gente trabalhava. Bom, eu trabalhei fazendo pedido via fax, né? Sabe, se a gente não se adequar às mudanças, a gente vai ficar pelo caminho. Fica pelo caminho. Se a gente não se adequar à Reforma. a reforma tributária, vai ficar pelo caminho. Então não adianta ficar esperando, olha, vai acontecer em 2027. Não, já aconteceu. Tem que prever, né? Já Tem que estar vendo os aconteceu. movimentos. Se a gente não se adequar agora, a gente vai perder o time e vai ficar pelo caminho. E vai ser difícil. Eu não penso que as coisas vão ser, né? Era para facilitar, só vai complicar, mas bom, é isso. A gente não tem como fugir disso. Sim. Então a gente vai ter que se adaptar. Muito bem. Até pegando o gancho aí da sua fala, Eric, eu visualizo, né? Até deixo uma provocação aqui para o empresário que está em casa nos assistindo. Se tem algo que a reforma tributária vem exigindo do empresário nesse momento, é justamente que ele tenha, certo, uma governança e uma gestão muito mais profissional, certo, dos seus controles internos e do seu negócio como um todo. É como você falou, a gente se vê diante de um desafio, certo, e acabar se moldando, se aperfeiçoando para poder superar aquele desafio e não contar com que alguma coisa externa aconteça para que você mantenha a performance. Não, é você com você mesmo, né? Só depende realmente de você. Então, quem estiver nos assistindo em casa, né, siga esse exemplo aqui, tá? De realmente de buscar melhorar cada vez mais e ficar preparado. Porque é aquela coisa, se o pior vir, beleza, vou estar preparado. Se não vier, eu vou estar ainda mais preparado. Então fica realmente essa dica, tá, pessoal? Não subestime realmente os impactos que a reforma tributária vem trazendo sobre todos os seus negócios. Tá? E não é só na área tributária da coisa, não é só sobre contabilidade. É resultado. Exatamente, principalmente sobre resultados, né? Mas fala sobre precificação, sobre margens, né? Sobre capital de giro, fluxo de caixa. Então, assim, muita atenção a isso, tá? Isso aí vai ser fundamental. Isso. Cada operação a gente tem visto, né? Até conversado sobre, né? Que a nossa operação em si, né? Também tem elos com outras camadas, né? Venda direta vai ter ali a venda para a pessoa física, né, direto, que vai sofrer também o impacto. Então, longevidade do negócio, governança, cultura, estratégia de negócio, resultado vai perpassar por isso. Nós também temos que ser contribuintes para todos os nichos que nos acompanham. Franqueadora, boticário, franqueado, revendedor, consumidor final lá na loja, né? Então, essas cadeias nós precisamos mergulhar bem em relação a toda a estratégia da reforma, né? A gente tem visto isso e conversado, Fábio e Eric, sobre os impactos, né, em cada camada. Assim, o que é que vocês poderiam trazer aqui para os nossos espectadores sobre o que é que nós podemos fazer juntos, né, para que seja difundido todo o conhecimento? Nós temos que declarar isso, né, para todas as camadas, correto? O que é que vocês poderiam... Não, pode ir. Não, eu acho que nesse momento, assim, e
essa fala sua é muito legal e me relembra até um pouquinho o momento da pandemia ali, que Sim. o Eric tem uma fala muito bacana que eu vou tentar replicar aqui. Se eu não conseguir, você me ajuda aí no começo, mas teve todo aquele momento de pandemia, que não vou repetir aqui, todo mundo já sabe, né? Mas a gente saiu muito bem dela. E por que que a gente saiu bem dela? Naquele momento onde vários fornecedores, várias empresas começaram a cortar pagamento, cortar fornecedores, não. O Boticário, principalmente a nossa franqueadora, ela manteve todos os parceiros ali de forma adimplente, pagando, mantendo vivo todo mundo que faz parte daquele ecossistema, todo mundo que faz parte daquele dos stakeholders que sim ajuda a gente a fazer esse negócio. Eu acho que vai voltar esse momento de novo, assim, não adianta nada a gente estar bem, sendo que todos em voltas não estão. Então, como você falou, a gente tem que ali sim entender como é que vai impactar o nosso cliente final, a gente sim tem que entender pessoalmente ali como é que vai impactar nossas revendedoras do nosso canal do Venda Direta e, de alguma forma, ajudá-las, que tem também estratégia para elas ali, que ajude a ela ganhar mais, a ela melhorar o negócio dela e ela sim também manter-se, gosto de dizer assim, viva e assim, lógico, quando isso acontece, ela vai dar preferência para quem? Para quem sempre teve parceira, para quem sempre teve junto, né? Essas relações Instruindo, né? instruindo, Dando as ajudando. mãos ali na dificuldade. Então, se está tendo uma dificuldade financeira de margem para ela, Uhum, você como um contribuinte para o negócio, então a tendência é que esse elo, né? uhum. Essa governança saia das quatro paredes e começa a descer também para as outras camadas, não é isso, Zé Carlos? Um tem que ajudar o outro, né? É. Na verdade, Tá todo mundo ligado, se né? vocês não Isso. ajudarem a gente deixa de ser cliente, porque a gente Ah. quebra, a gente, né? Isso. E Isso. assim, a mesma coisa. Se a revendedora não comprar da gente, Se não a vende gente- para ela. Se a gente não pagar o aluguel do shopping e outro não pagar, o shopping fecha. E shopping fechado, shopping sem loja também não serve para Não nada, serve. né? É isso. Né? Até uma loja sem shopping serve, um shopping sem loja não serve para nada, né? Mas a gente tem que pensar, né? A gente tem fornecedor, a gente tem a nossa própria equipe, né? A gente, o Fábio deu exemplo, na pandemia a gente não demitiu ninguém, né? A gente fala, vamos ver até onde dá para levar. É o mesmo modelo, né? E Um não ajuda só, o outro, né? E até a gente tem conversado já também até com alguns fornecedores, né? Porque Sim. no futuro até a gestão tributária dele vai impactar na minha, porque se eu não falar para ele mudar a forma de ele o sistema dele, eu não vou conseguir gerar um crédito que vai me ajudar nesse momento. Então, assim, todo mundo tem que se adequar, todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que estar no mesmo Essa, inclusive, sintonia. seria uma outra provocação que eu ia fazer aqui, você acabou até já se antecipando, porque nunca vai ser só o nosso, né? Uhum. Mas principalmente é a gente, de fato, atender cada etapa, certo, de exigência de implantação dessa reforma tributária, né? Eu, assim, essa questão aí, por exemplo, eu tenho que, né, cuidar do fornecedor, porque senão eu não vou tomar o crédito do imposto. Se eu não tomar o crédito do imposto, eu vou pagar um imposto maior. Né? Então, assim, validações, por exemplo, como a parametrização, né, essa parametrização fiscal na emissão dos documentos fiscais, por exemplo. A gente está, né, no olho do furacão nesse momento, não sabe se vai ser obrigatório para agora, se não vai, foi suspenso, né? Essa classificação fiscal para a emissão da nota, né, em si. E é algo que vocês já fizeram lá atrás. Né? Assim como começou a sair toda a parte de legislação, direcionando, né, para, né, onde cada etapa deve acontecer, ou seja, no primeiro momento era para ser janeiro, a parametrização fiscal, né, para a emissão dessas notas. Vocês fizeram lá em dezembro. Né? Também aquela coisa, com orientação do Boticário. Se todo o país pensasse dessa forma, né, esse ano 2026, ele literalmente seria um ano de teste. É o quê? Para eu testar realmente os impactos que a reforma vai trazer para mim, se, né, eu vou tomar crédito cheio, se eu não vou tomar o crédito cheio do imposto, se eu vou ter um impacto maior ou menor na minha margem, para quando chegar em 2027, a gente seja muito mais assertivo na apuração do imposto. E assertivo o quê? É o pagamento do imposto justo. Porque quem não fizer essa parametrização não vai ter noção do quanto de crédito que vai precisar para, pelo menos, manter a mesma margem de hoje, a mesma carga tributária de hoje. Então, assim, é outra coisa também, né, que vocês fazem, às vezes fazem já por conta dessa cultura, né? Poxa, tem que fazer o certo, né? Para mim, essa foi a frase-chave do nosso podcast, tá? Ou seja, como vocês sabem que tem que fazer o certo sempre,
Então, assim, essa etapa vai ser até aqui, então vamos cumprir essa etapa. A próxima janela é em tal data, então vamos garantir, né, o cumprimento também dessa etapa. Então, ou seja, vocês vão estar realmente muito mais preparados, certo? Até para planejar melhor o 2027. Eu preciso trocar de fornecedor, eu preciso orientar o meu fornecedor. 2027 começou em 2026, em termos tributários. Tá? Se eu deixar para resolver só em 2027, resolve, mas vai custar muito mais caro. Não tenha dúvida disso. Né? Muito bem. Assim, estamos satisfeitos com todo o conteúdo que vocês contribuíram aqui. Agradecer ao Eric, ao Fábio, ao Zé Carlos. Mas, para encerrar, eu queria pedir ao Eric, né, para falar aqui para os nossos espectadores, olhando como empresário que está lá do outro lado, né, se você quisesse deixar um conselho, né? Eles estão comprando esse conselho seu agora para eles engajarem mais no negócio deles. Qual seria a sua mensagem final aqui, Eric, para os empresários? A gente falou, sei lá, acho que quase 1 hora e acho que o melhor conselho que eu posso dar é fazer o certo, né? Buscar o certo. Quem sabe fazer melhor do que a gente são aqueles que estão mais engajados com isso, né? Procure quem sabe mais do que você. Sempre contrate o melhor. Sempre busque inovar, não ter medo do novo, né? Porque vai ser novo eternamente. E quem estiver preparado vai seguir em frente. Muito bem. Muito obrigado, Eric. Você, empresário, fica, né, com esse conselho de desbravar, se desafiar, né? Também queria pedir ao Fábio, né, como operador, como essa pessoa aí, executivo, né, incrível do grupo Insense. O que é que você diria ali para a turma também que está empreendendo, para a operação interna, para toda a equipe, né? É uma mensagem final aí de conselho também para eles. Depois que o Eric falou, fica meio difícil, né? Jogou o nível lá em cima, mas com a operação eu quero até um pouco reforçar o que o Eric falou. Procurem parceiros, procurem pessoas que agreguem para você no dia a dia. E uma coisa que eu estou vivendo muito hoje é isso, oportunize cada chance que você tenha na operação. Então, e a somatória de pequenas coisas que transformam algo grande. Então, às vezes fala assim, vai dar muito trabalho, como eu falei no passado, ali no começo, né? Ou então falou assim, isso traz pouco, mas esse pouco aqui, com aquele pouco lá, com o trabalho que tá assim, isso, como eu gosto de dizer, a gente fala muitas vezes aqui, no final da linha, traz resultado diferente. Então, acho que é isso, procurem parceiros e oportunize o que você consiga hoje e amanhã procure novas oportunidades para poder oportunizar mais um pouquinho. Nunca se canse de procurar oportunidades, que pode ter certeza que... É quase uma obsessão, assim, procure melhor. E para encerrar também, o nosso homem da reforma, nosso sócio Zé aqui, para também trazer conselho para os nossos espectadores. Eu acho que o principal conselho aqui, né, para o empresário de modo geral, é realmente se antecipar. Né? Eu acho que esse momento de reforma tributária vai tornar o jogo muito mais complexo, muito mais competitivo e, como eu falei, né, vai exigir realmente muito mais do empresário, tá? Vai exigir uma gestão cada vez mais profissional de fato. Então, se antecipe, tá, a esse tipo de conteúdo, tá? Faça o seu dever de casa para que você consiga pelo menos preservar minimamente as margens que você já possui hoje. Tá? Porque senão, é aquela coisa... Vai dar para resolver? Vai dar para resolver, mas vai custar muito mais caro. Tá? Então, se antecipe. A gente teve aqui ótimos exemplos, né, de como realmente oportunizar, né, a gestão tributária, oportunizar realmente a gestão de custos da empresa. Então, quando você realmente tem uma governança, que é isso que vai ser exigido, né? Uma governança, uma régua de governança cada vez maior. Então, se você tiver realmente uma cultura muito bem alinhada e controles internos que realmente consigam subsidiar uma tomada de decisão mais rápida e mais segura, não tenha dúvida que você vai sentir o mínimo possível dessa reforma tributária. Às vezes até consegue estar oportunizando, né, de uma forma um pouco maior. Tá? Então, esse é o conselho e o segredo da coisa, né? Se antecipem. Muito bem. Quero agradecer aos três aqui que deram aula. Muito show o BWAcast deste dia. E que você possa aprender com tudo que foi falado, né? Tire aqui suas lições, né? Fica aqui um agradecimento especial à BWA, ao Grupo Insense,
né, por toda a parceria de mais de 3 anos, né, de mãos dadas, né, de braço contábil, estratégico. Então, faça o bem feito, né, procure rotinas que tragam o impacto, o impulsionamento nos teus resultados e tenha essa governança bem instaurada. Esse é o conselho aqui que nós aprendemos do dia de hoje também. Então, e na dúvida, faça o certo. E na dúvida, faça o certo, procure a BWA e procure os engajamentos. E procure os engajamentos aí para o teu negócio. Então, muito obrigado, tenha um ótimo dia.